Você sabia que a maioria das provas de psicólogo no Brasil cobra diretamente o código de ética do psicólogo? Esse é o assunto campeão dos concursos. Bancas como CESP, VUNESP, Fundação Carlos Chagas adoram transformar os seus artigos em pegadinhas na hora da prova. Por isso, se você dominar esses pontos que sempre são os mais cobrados, você já vai sair na frente de muita gente. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente quais são esses pontos mais cobrados na hora dos concursos públicos em relação ao código de ética do psicólogo. Vou te mostrar como eles aparecem na prova, como costumam ser cobrados e quais as principais pegadinhas que as bancas usam na hora para confundir os candidatos. E se esse vídeo te ajudar pelo menos um pouquinho, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo fresquinho que sair aqui no canal. E se esse assunto te interessou, já pega sua caneta e vem comigo. Eu vou dividir este conteúdo em 3 partes, e cada parte vão ter 6 tópicos para dividir bem o conteúdo e deixar mais dinâmico, para facilitar o seu aprendizado. E na primeira parte eu vou falar sobre os princípios fundamentais do código de ética do psicólogo. Os concursos sempre cobram esses princípios porque são a primeira parte que aparece no código de ética. E esses princípios dizem que o psicólogo deve respeitar a dignidade humana, promover a liberdade e igualdade e combater qualquer forma de negligência, discriminação, violência ou opressão. E a forma mais comum das bancas cobrarem esse assunto nos concursos é por meio de alternativas que trazem frases aparentemente corretas, mas que incluem brechas como: o psicólogo pode, em casos especiais, orientar moralmente o cliente sobre religião ou política. A regra é clara: o psicólogo nunca pode induzir convicções religiosas, políticas, filosóficas, morais ou ideológicas. Essa é uma pegadinha clássica que já caiu em bancas como, por exemplo, a CESP e a VUNESP. Então, fica ligado. E nesse tópico 1 nós vamos falar sobre a introdução dos princípios. Os chamados princípios fundamentais do código de ética funcionam como uma espinha dorsal de toda a prática do psicólogo. E se você entender bem quais são esses princípios e como eles funcionam, vai perceber que eles não orientam somente as regras específicas, mas também algumas decisões éticas diante de dilemas práticos. Por isso que as bancas amam cobrar esse bloco nas suas provas. E a estratégia das bancas ao usar este conteúdo é transformar valores gerais em alternativas de certo ou errado, e quase sempre colocando uma palavrinha que distorce o sentido do artigo. Então dominar esse conteúdo é essencial para você não cair nessas armadilhas. O tópico 2 fala sobre o respeito e promoção da dignidade humana. O primeiro princípio é o respeito à dignidade, buscando sempre a promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas. E isso aparece de forma muito sutil nos concursos, geralmente em frases como: é dever do psicólogo respeitar a dignidade humana, exceto quando se trata de pessoas em conflitos com a lei, por exemplo. Obviamente essa alternativa é incorreta, porque na verdade não existem exceções. Dignidade e respeito são garantias para todos, sem exceção. E essa é uma pegadinha muito comum, principalmente em provas da VUNESP e da Fundação Carlos Chagas, que sempre tentam incluir alguns termos, como por exemplo, exceto alguns casos, ou apenas em casos de, ou até quando autorizado pela lei, por exemplo. Agora memorize isso: dignidade não tem meio termo, ela é absoluta. O tópico número 3 vai falar sobre o combate à discriminação, à violência e à opressão. E esse é um ponto muito presente, porque é sempre obrigação e dever do psicólogo combater todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, opressão. E como isso cai nas provas? Muitas vezes a questão descreve uma situação prática do psicólogo, como por exemplo, imagine um psicólogo atuando em uma instituição e percebendo práticas discriminatórias contra pacientes, seja por orientação sexual, cor de pele ou condição social. A banca vai perguntar se o psicólogo pode se omitir ou se ele deve agir independente da situação. A resposta correta é que ele deve atuar para eliminar ou denunciar todo e qualquer tipo de prática desse tipo, porque isso faz parte não só da sua responsabilidade moral como ser humano, mas também como uma responsabilidade ética da profissão. Um erro comum que acontece na hora dessas provas é achar que esse é um dever opcional,
quando na verdade o psicólogo tem a obrigação de denunciar todas essas práticas. A ética se sobrepõe às normas institucionais para acabar com esse tipo de situação discriminatória. O tópico 4, promoção da autonomia e da liberdade. Os princípios determinam que o psicólogo sempre deve favorecer a autonomia do sujeito e a sua liberdade enquanto ser humano. Em concursos, esse ponto geralmente cai de duas formas. A primeira é quando a banca traz alternativas que dizem que o psicólogo em determinadas situações pode tomar decisões pelo paciente, para o seu próprio bem. Mas a resposta estará sempre errada, porque o psicólogo de maneira alguma deve tomar decisões que substituam a autonomia do sujeito. E a segunda forma que geralmente cai nas questões é em relação a menores e a incapazes. Essa cai bastante. Mas mesmo nestes casos, o psicólogo deve valorizar e respeitar a opinião e a voz da pessoa atendida, independente se é uma pessoa incapaz ou menor de idade, ainda que a decisão final passe pelos pais ou responsáveis legais. Mas mesmo nesses casos, o psicólogo deve respeitar e valorizar a opinião da pessoa atendida, mesmo que a decisão final passe pelos pais ou responsáveis legais. E essas questões geralmente costumam confundir os candidatos, mas o importante é lembrar o seguinte: sempre que possível, a autonomia do sujeito deve ser preservada, conservada, ouvida e valorizada. O tópico 5 fala sobre a neutralidade e a não indução de convicções. E esse é um assunto campeão de cobranças nos concursos. E esse princípio determina que o psicólogo, em hipótese alguma, pode induzir convicções ideológicas, religiosas, políticas, filosóficas ou de qualquer natureza em seus atendimentos. E essa é uma pegadinha que cai muito nas provas, porque geralmente na alternativa vem com algumas frases aparentemente boas, do tipo: o psicólogo pode orientar moralmente o cliente em casos de conflito ético ou religioso. Parece estar correto até certo ponto, mas está errado, porque fere a neutralidade exigida pelo código. O psicólogo pode até ajudar o seu cliente até certo ponto a refletir sobre os seus dilemas, mas nunca impor, sugerir ou induzir uma escolha baseada em suas próprias convicções. E essa regra já caiu repetidas vezes nas provas da CESP, em forma de casos clínicos ou dilemas morais, e a resposta é sempre a mesma: o psicólogo deve, independente do caso, respeitar a autonomia do sujeito e sem impor os seus valores pessoais. E o tópico 6 é uma síntese prática para os concursos. Então, resumindo, os pontos que mais caem e que você precisa prestar atenção na hora da sua prova são os seguintes: dignidade e respeito são absolutos, não admitem exceção. O psicólogo deve combater qualquer forma de opressão ou discriminação, independente de regras institucionais. A autonomia do cliente deve ser preservada, inclusive em menores e incapazes. E por fim, o psicólogo nunca pode induzir valores ou convicções. Essa é a parte inicial do código, mas justamente por ela ser a base, as bancas exploram com tanta frequência. Mas o truque é perceber que as alternativas erradas vão sempre tentar relativizar algum princípio ou incluir alguma exceção inexistente no código. E se você ficar atento a isso, já vai conseguir gabaritar esse bloco em qualquer prova que você fizer. E com esse tema eu vou finalizando esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou nos seus estudos, abriu a sua mente de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal, que eu tenho certeza que vão ser muito úteis e vão ajudar você nos seus estudos. Eu também vou deixar aqui na descrição um link com 10 questões, as 10 questões mais cobradas nos concursos de psicologia, que vai servir para complementar os seus estudos. Eu vou deixar também um link com um e-book com 100 questões para concursos públicos, 100 questões direcionadas para psicologia, para auxiliar nos seus estudos. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo e